Amado Carrillo Fuentes. Nascido em 17 de dezembro de 1956, foi um mexicano traficante que tomou o controle do cartel de Juárez depois de assassinar seu chefe Rafael Aguilar Guajardo. Amado Carrillo ficou conhecido como El Senhor de los Cielos, o Senhor dos Céus, devido à grande frota de jatos que usava para transportar drogas. Ele também era conhecido por lavar dinheiro via Colômbia para financiar essa frota. Ele morreu em julho de 1997, em um hospital mexicano, após passar por uma extensa cirurgia plástica para mudar sua aparência. Em seus últimos dias, Carrillo estava sendo rastreado por autoridades mexicanas e americanas. Fala galera, eu sou o Túlio e tá começando agora mais um episódio do canal Reis do Crime. E se você gostou, já se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual criminoso você quer ver no próximo episódio, galera. E hoje, galera, eu vou trazer pra vocês um EP sobre o Senhor dos Céus, o famoso Amado Carrillo Fuentes. Ele que foi considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e também trabalhou com El Chapo Guzmán, o Cartel de Sinaloa, o Arellano Félix e também Pablo Escobar e o Cartel de Cali também. E se você gostar do conteúdo, siga a gente nas redes sociais, do TikTok e do Instagram, galera. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo! Juventude. Amado nasceu, filho de Walter Vicente Carrillo Vega e Aurora Fuentes, em Guamuchilito, Navolato, Sinaloa, México. Ele tinha 11 irmãos. Amado era sobrinho de Ernesto Fonseca Carrillo, também conhecido como Dom Neto, líder do cartel de Guadalajara. Amado começou no negócio das drogas sob a tutela de seu tio Ernesto e mais tarde trouxe seus irmãos e, eventualmente, seu filho Vicente José Carrillo Leiva. O pai de Carrillo morreu em abril de 1986. O irmão de Carrillo, Cipriano Carrillo Fuentes, morreu em 1989 em circunstâncias misteriosas. Carreira. Inicialmente, Carrillo fazia parte do cartel de Guadalajara, enviado ao Ojinaga, Chihuahua, para supervisionar os embarques de cocaína de seu tio, Ernesto Fonseca Carrillo, Dom Neto, e para aprender sobre as operações de fronteira com Pablo Acosta Villarreal, El Zorro de Ojinaga, e Rafael Aguilar Guajardo. Mais tarde, Carrillo trabalhou com Pablo Escobar e o cartel de Cali contrabandeando drogas da Colômbia para o México e os Estados Unidos. Também trabalhou com El Chapo, Joaquim Guzmán Loera, a família Arellano Félix e a organização Beltrán Leiva. Durante seu mandato, Carrillo supostamente construiu um império multibilionário das drogas. Estima-se que ele possa ter gerado mais de 25 bilhões de dólares em receitas ao longo de sua carreira. Uma curiosidade é que ele chegou a ter tanto poder que foi comparado ao grande Pablo Escobar e também aos nomes mais recentes como El Chapo Guzmán e ao Mayo Zambada, porque através de muito dinheiro e corrupção conseguiu controlar por um tempo todos os cartéis do México. Cartel de Juárez depois de Carrillo. Na noite de 3 de agosto de 1997, por volta das 21h30, 4 traficantes de drogas entraram em um restaurante em Ciudad Juárez, sacaram suas armas e abriram fogo contra 5 clientes, matando-os instantaneamente. A polícia estimou que mais de 100 cápsulas de balas foram encontradas na cena do crime. De acordo com um relatório divulgado pelo Los Angeles Times, 4 homens foram ao restaurante carregando pelo menos 2 rifles automáticos AK-47 enquanto outros estavam na porta. Na saída, os homens armados fizeram outra vítima, Armando Olag, um oficial da prisão e policial que foi baleado do lado de fora do restaurante depois de sair de um bar próximo para investigar o tiroteio. Alegadamente, Olag correu para o restaurante do outro lado da rua com uma arma na mão para verificar a comoção. Posteriormente, foi determinado que Olag também era um conhecido tenente do cartel de Juárez. As autoridades mexicanas não quiseram comentar os motivos do assassinato, afirmando que o tiroteio não estava relacionado à morte de Carrillo. No entanto, mais tarde foi declarado que os perpetradores eram pistoleiros do cartel de Tijuana. Embora os confrontos entre narcotraficantes fossem comuns em Ciudad Juárez, eles raramente ocorriam em locais públicos. O que aconteceu no restaurante ameaçou inaugurar uma nova era de crime na fronteira da cidade. Em Ciudad Juárez, a PGR apreendeu armazéns que acreditava serem usados pelo cartel para armazenar armas e cocaína.
Eles também apreenderam mais de 60 propriedades pertencentes a Carrillo em todo o México e iniciaram uma investigação sobre suas relações com a polícia e funcionários do governo. As autoridades também congelaram contas bancárias no valor de 10 bilhões de dólares pertencentes a Carrillo. Em abril de 2009, as autoridades mexicanas prenderam o filho de Carrillo, Vicente Carrillo Leiva. Alguns agentes da Agência Antidrogas dos Estados Unidos descreveram Carrillo como o traficante de drogas mais poderoso de todos. Alguns analistas afirmam que ele ganhou ainda mais que 25 bilhões de dólares e colocou em sua folha de pagamento as principais autoridades policiais e políticas do México, muitas vezes engenhosamente fazendo com que parecessem cruzados antidrogas ao ajudá-los a eliminar seus concorrentes. A reputação de Carrillo é baseada mais em mitos do que em fatos. No final, embora as agências antidrogas dos Estados Unidos concentrassem grande parte de seus esforços no rastreamento de Carrillo e as autoridades mexicanas apreendessem dezenas de suas propriedades, as autoridades policiais tinham poucas informações concretas sobre ele, sua família ou sua empresa. Morte. A pressão para capturar Carrillo se intensificou entre as autoridades americanas e mexicanas depois que moradores do estado de Morelos iniciaram marchas silenciosas contra o governador Jorge Carrillo Olea e sua suposta complacência com a violência relacionada às drogas. Carrillo Fuentes era dono de uma casa a 3 quarteirões da residência oficial do governador e organizava regularmente narcofestas no município de Tetecala. O governador Carrillo Olea foi forçado a renunciar e foi preso. Esse tipo de pressão pode ter convencido Carrillo Fuentes a se submeter a uma cirurgia plástica facial e lipoaspiração de cirurgia abdominal para mudar sua aparência em 4 de julho de 1997, no Hospital Santa Mônica, na Cidade do México. No entanto, durante a operação, ele morreu de complicações aparentemente causadas por um determinado medicamento ou por um mau funcionamento do respirador. Há muito pouca papelada a respeito de sua morte. 2 guarda-costas de Carrillo Fuentes estavam na sala de cirurgia durante o procedimento. Em 7 de novembro de 1997, os 2 médicos que realizaram a cirurgia de Carrillo foram encontrados mortos, encerrados em concreto dentro de tambores de aço, com os corpos apresentando sinais de tortura. Funeral. Carrillo recebeu um funeral grande, luxuoso e caro em Guamuchilito, Sinaloa. Em 2006, o governador Eduardo Bouz pediu ao governo federal que demolisse a mansão de Carrillo em Hermosillo, Sonora. Em 2018, uma canção de Gerardo Ortiz cantou uma canção com o grupo musical T3R Elemento, e o título da canção se chama Aerolina Carrillo em homenagem a Amado Carrillo Fuentes. Confissões. Ele me pedia conselhos, disse um padre que disse que às vezes servia como confessor de Carrillo. Nós não apenas seguimos os santos. Eu não iria virar as costas para ele. O padre acrescentou, certa vez, disse a ele, isso não está certo, referindo-se à profissão escolhida por Carrillo. Ele me disse, pai, não posso me aposentar. Tenho que continuar. Tenho que sustentar milhares de famílias. Às vezes Carrillo tentava convencer o clérigo, padre, eu não sou um criminoso. Nunca matei ninguém. Alguns dos meus trabalhadores, eles mataram, mas eu mesmo nunca ordenei que matassem ninguém. Os policiais, no entanto, acusaram Carrillo e seu cartel de pelo menos 400 assassinatos relacionados às drogas. Carrillo nasceu aqui no estado de Sinaloa, no oeste do país, uma região de terras planas e cadeias de montanhas recortadas, mais conhecida pela produção de vegetais de inverno e narcóticos. O segundo de 10 filhos, ele passou a primeira infância nesta aldeia agrícola, onde seu pai era um modesto proprietário de terras, nada rico, mas com mais dinheiro do que a maioria. Diz o mito local que o jovem Carrillo deixou a aldeia quando tinha 12 ou 13 anos, dizendo às pessoas, não voltarei enquanto não ficar rico. Na verdade, ele foi morar com um parente nas terras altas do estado de Chihuahua, onde a maconha, a papoula do ópio e o tráfico de drogas floresciam. O parente o contratou como aprendiz na roça de papoula, e o jovem Amado, com o 6º ano do ensino fundamental, aprendeu o ofício da roça às rotas de distribuição. Em 2 décadas, os cartéis de drogas mexicanos tornaram-se mais bem organizados, mais poderosos e mais violentos. Carrillo subiu tanto na hierarquia, com a ajuda de reviravoltas internas e alguns assassinatos,
que era um dos principais tenentes do cartel de drogas com sede em Ciudad Juárez, do outro lado da fronteira de El Paso, Texas. Mais ou menos na mesma época, em meados da década de 1980, o padre conheceu Carrillo e falou com esperança ao então rico homem. Alguns conhecidos que o conheciam desde pequeno me disseram que eu poderia perguntar a você para alguma coisa, lembrou o padre dizendo a Carrillo. Isso é que você construiu para mim uma capela pequenina, para que as pessoas possam celebrar a missa. De acordo com o padre, Carrillo pagou cada centavo para construir e mobiliar a moderna igreja amarela que se ergue levemente como oz em meio aos chiqueiros e estradas esburacadas. Em 1993, Carrillo se tornou o líder do cartel de Juárez e em 4 anos o transformou na organização de tráfico predominante no hemisfério, firmando acordos comerciais com cartéis colombianos que eventualmente deram aos cartéis mexicanos muito mais independência, influência e riqueza. Seu uso inovador de aviões lhe rendeu o apelido de "O Senhor dos Céus". Ao contrário de seus principais rivais, os mais chamativos irmãos Arellano Félix, que operavam em Tijuana, Carrillo manteve um perfil público baixo, exceto quando retornou a esta aldeia. Nessas ocasiões, era hora de festa no amplo complexo da família Carrillo, de acordo com os convidados. Eram as maiores festas que você poderia imaginar, às vezes duravam 2 dias, disse um convidado regular. Carrillo mandava assar várias vacas, convocava seus músicos mariachis favoritos e começava a distribuir presentes. Nem todos na aldeia concordaram. As pessoas pensam que estamos todos bem porque os traficantes de drogas moram aqui, disse um trabalhador que trabalha nos campos de milho da família Carrillo. Mas se eles nos ajudassem, estaríamos vivendo assim? Ele perguntou, acenando com o braço em direção à casa de sua família, de um cômodo, parte da qual é construída de barro e bambu. Palácio no deserto. Amado Carrillo Fuentes foi um homem tão ostentoso que quando agentes antinarcóticos da Procuradoria-Geral do México apreenderam, em 1993, um luxuoso palacete árabe na cidade de Hermosillo, poucos habitantes da capital do estado de Sonora duvidaram de que fosse de sua propriedade. O ex-líder do cartel de Juárez nunca chegou a ocupar a mansão, cujas obras ficaram pela metade na capital da fronteira noroeste do México. O palácio foi confiscado poucos meses depois do início da construção e Carrillo Fuentes morreu em circunstâncias confusas durante uma cirurgia 4 anos depois. O prédio, desde então abandonado, permaneceu intacto como símbolo da herança do narcotraficante na cidade, um esqueleto de 2.500 metros quadrados em que pessoas devastadas pela pobreza ou pelas drogas buscavam um teto, e um local imperdível para a foto dos curiosos tanto pela arquitetura quanto pelo rastro do narcotráfico. A propriedade, apelidada pelos moradores do bairro de Pitic de a Casa dos Kisses, com as cúpulas da arquitetura islâmica, foi vendida depois de quase 30 anos de abandono. A prefeitura de Hermosillo confirmou que o prédio, também chamado de A Casa das Mil e Uma Noites, em referência ao livro fundador da literatura árabe, já tem um dono que tramitou as licenças para derrubar a mansão e dividir o terreno para sua possível venda. Procuram seu Aladim, foi a irônica manchete do jornal local O Imparcial quando, depois da apreensão de 1993, mais ninguém reclamou a propriedade. E esse, galera, foi mais um episódio do canal Reis do Crime. Se você gostou, já se inscreve, ativa o sino e também comenta aqui embaixo, galera. E deixa o like, não esquece, hein? Também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais do TikTok e do Instagram. E é isso aí, galera. Até a próxima!